Nessa aula nós vamos tratar da paratireoide, do seu hormônio, que é o hormônio da paratireoide, ou também chamado de PTH, e de outros hormônios e fatores associados ao metabolismo do cálcio, do fósforo e, por conseguinte, do metabolismo ósseo. Bem, fazendo uma breve introdução, o cálcio é um elemento fundamental no organismo, como tantos outros, em se tratando de mineral, de presença no nosso organismo, é o mineral mais abundante, representando aí cerca de 2% da massa corporal. Então, é uma quantidade substancial. Muito embora a concentração desse mineral no sangue seja baixa, se comparada com a quantidade que nós temos do íon sódio, mas considerando a totalidade do mineral cálcio no organismo, a quantidade dele é bem maior do que a do sódio. Isso se explica pela grande presença do cálcio nos ossos, porque é o principal mineral do tecido ósseo e que mantém a rigidez típica desse tecido. Bem, a concentração do cálcio no meio extracelular é normalmente baixa, mas ela ainda é menor no meio intracelular. A concentração maior de cálcio no nosso organismo, o que justifica toda essa quantidade de mineral, né, e essa abundância, né, desse mineral no corpo, a maior parte do cálcio que está presente no nosso organismo se encontra nos ossos, na forma de cristais de hidroxiapatita, uma parcela bastante pequena presente no líquido extracelular e ainda menor no meio intracelular, né? Existe uma quantidade também substancial presente nos dentes, mas obviamente é bem menor do que aquela que é encontrada no tecido ósseo. E dentro das células, a concentração de cálcio é cerca de 100 a 10 mil vezes menor do que no líquido extracelular. Ainda assim, o cálcio que se encontra dentro das células normalmente está dentro de organelas especiais, como é o caso do retículo endoplasmático liso ou retículo sarcoplasmático, no caso das células musculares. Então, a concentração de cálcio no sangue é relativamente baixa. Nós vamos encontrar aqui uma concentração de cerca de 2,4 milimol, ou em miligramas por decilitro, alguma coisa em torno de 10 miligramas de cálcio por decilitro de sangue. E interessante notar que desse total de cálcio presente no sangue, em torno de metade dele está associado a outros solutos, principalmente ligado a proteínas, mas também a ânions, como citrato, fosfato e outros, de forma que este cálcio está biologicamente indisponível. Esse cálcio ligado a estas outras substâncias não pode, por exemplo, passar por um canal iônico, um canal de cálcio e entrar numa célula. Então, o cálcio que estará biologicamente acessível para as células, que estará disponível, né, para acionar mecanismos celulares que dependam do cálcio, é esse cálcio livre, que corresponde a mais ou menos metade do cálcio total do sangue. Este é o cálcio biologicamente ativo e este é o cálcio que é monitorado, que é controlado pela glândula paratireoide por meio do hormônio PTH e também por meio da tireoide, através do hormônio calcitonina. Bem, o que é que o cálcio faz no nosso corpo, né? Qual é a relevância do cálcio, né? Então, ele participa de uma enormidade de processos fisiológicos, passando pela manutenção da estrutura óssea, ativação de um grande número de enzimas, atuando na divisão celular, excitação celular, transmissão neuromuscular, contração muscular e por aí vai. Então, é uma quantidade
enorme de funções fisiológicas nas quais o cálcio toma parte, e especialmente é importante que o cálcio disponível no sangue apresente uma concentração tal que permita o funcionamento adequado de todos esses mecanismos. E é isso que nós estamos tratando nesse momento, é sobre isso, sobre o controle da quantidade de cálcio disponível no sangue, que será necessária para o bom funcionamento de todos esses mecanismos. Bem, qual é o problema que acontece se a concentração de cálcio no sangue eventualmente fugir àqueles aproximadamente 10 miligramas de cálcio por decilitro, numa concentração total, ou cerca de 5 miligramas de cálcio por decilitro, ou 1,2 milimol por litro, no caso do cálcio livre, que é o cálcio biologicamente ativo. Bem, muitos problemas estão associados com a variação, tanto para mais quanto para menos do cálcio. Mas aqui, destacando nessa figura, eu chamo atenção para um dos problemas mais agudos da variação da concentração de cálcio no sangue, que é a mudança do comportamento dos neurônios, mais especificamente das fibras nervosas, né, dos axônios, dos prolongamentos dos neurônios. Então, nessa figura aqui, nós estamos observando um gráfico de um registro de um potencial de ação. Aqui há uma relação entre voltagem da célula e aqui o tempo, e você nota que num determinado momento a célula sofre uma excitação, um potencial de ação, né, que aconteceu aqui. Mas observe o seguinte, que a célula, neste momento, logo no início da figura, ela está em um potencial elétrico bastante baixo, um potencial de repouso. Alguma coisa pode ter acontecido que perturbou esse estado elétrico da célula e fez com que houvesse uma elevação do potencial elétrico dela até este valor, acima de menos 80 milivolts. Numa condição normal, numa situação de normocalcemia, isto é, de concentração normal de cálcio no sangue, pequenas oscilações que ocorram no potencial de membrana de neurônios, de fibras nervosas, de neurônios periféricos, normalmente não causam nenhum problema ou não chegam a disparar um potencial de ação, porque essas oscilações elétricas ainda não alcançam esta linha preta aqui que indica o limiar de excitação normal desse neurônio. Ocorre que em situações de hipocalcemia, por exemplo, esse limiar de excitação é reduzido para um valor inferior, que é proporcional à gravidade da hipocalcemia. Então, neste caso aqui, para um certo nível de hipocalcemia, observe que o limiar de excitação desta fibra desceu até essa linha pontilhada inferior, abaixo do limiar de excitação normal, de modo que pequenas oscilações do potencial elétrico sejam capazes de ultrapassar esse novo limiar de excitação. Ora, qual é o problema? Qual é a consequência disso? Em situações normais, em que o limiar de excitação está no seu patamar normal, essas pequenas oscilações não resultam em disparo de potencial de ação. Porém, numa situação como essa, na hipocalcemia, em que o limiar de excitação está mais baixo, essa oscilação do potencial de membrana ultrapassa esse novo patamar do limiar de excitação, resultando então em um potencial de ação. Na prática, isso vai resultar em disparos automáticos ou não planejados, digamos assim, de potenciais de ação das fibras nervosas, e como consequência prática e direta, nós vamos observar contrações musculares involuntárias. Então, isso vai resultar em contração muitas vezes espástica, e isso vai trazer uma série de problemas para o indivíduo e, eventualmente, até resultando na morte.
Por outro lado, a hipocalcemia, ou melhor, a hipercalcemia, ela vai resultar numa elevação do limiar de excitação. E isso vai fazer com que, em situações normais, em que o animal determine, por exemplo, a contração muscular através de uma excitação das fibras nervosas motoras, uma excitação das fibras que normalmente resultaria num potencial de ação, se o limiar de excitação estivesse num patamar fisiológico, quando a situação for de hipercalcemia, com uma elevação do limiar de excitação, vai ser mais difícil de alcançar esse novo limiar de excitação e vai ser mais difícil de gerar um potencial de ação nessa fibra nervosa, resultando em perda de força muscular. Eventualmente, isso vai produzir uma fraqueza muscular e, em muitos casos, depressão nervosa, que vai se manifestar no sistema nervoso central, afetando inclusive o comportamento da pessoa e do animal que for portador dessa hipercalcemia. Essas são algumas consequências, né, dessas variações da concentração de cálcio. Então, a hipocalcemia pode resultar em tetania muscular, né, e espasmos musculares. Este aqui é um sinal clínico bastante sugestivo de hipocalcemia, conhecido como sinal de Trousseau. Existem outros sinais, outras manifestações clínicas que são bastante sugestivas de hipocalcemia, né, como, por exemplo, o sinal de Chvostek, que é uma contração excessiva da musculatura facial quando o nervo facial é estimulado, é percutido. Não trouxe aqui uma figura mostrando isso, mas você pode observar também na hipocalcemia uma tetania muscular bastante intensa em animais que apresentem esse nível de hipocalcemia, como é o caso aqui na figura em tela de uma cadela com tetania hipocalcêmica pós-parto, né? ou puerperal, nós chamamos, né? Então, é o caso de uma cadela que está produzindo leite, ela é lactante, e houve muita perda de cálcio através da lactação, resultando num quadro de hipocalcemia, né, uma doença metabólica, e aí ela se apresenta assim, num estado de contração muscular bastante grave. Bem, a hipocalcemia, por outro lado, pode levar a um quadro de depressão nervosa, fraqueza muscular, ou ainda, numa fase mais tardia, pode resultar em calcificação de tecidos moles, que nós vamos chamar de calcificação metastática. É uma situação grave e que acompanha doenças como, por exemplo, a doença renal crônica, em que os pacientes frequentemente apresentam hipercalcemia, e certos tipos de câncer também, alguns tipos de carcinoma, que podem produzir um peptídeo que se comporta como o hormônio das paratireoides, resultando em transferência de cálcio do osso para o sangue, e daí gerando uma grave hipercalcemia e calcificação de tecidos moles. Então, fisiologicamente é muito importante que o organismo mantenha a concentração de cálcio no sangue estável, porque oscilações para mais ou para menos, especialmente se são grandes oscilações, podem resultar nessas consequências que foram comentadas. Bem, como é que o cálcio é absorvido pelo nosso corpo, né? O cálcio é obtido através dos alimentos e é absorvido pelo intestino, né? Essa absorção do cálcio pelo intestino pode acontecer basicamente de duas formas: através de uma forma ativa, que nós chamamos de transcelular, e de uma forma passiva ou paracelular. Então, podemos, de uma forma mais simples, observar isso aqui nesse esquema, em que temos uma sequência de células epiteliais e intestinais aqui, e você vê que existem duas maneiras do cálcio cruzar essa barreira epitelial
passando da luz intestinal para o interstício intestinal e assim ganhando a circulação, né, e efetivando, portanto, a absorção. Então, o cálcio pode passar pelo meio da célula ou por fora da célula. Essa absorção pelo meio da célula, que nós chamamos de transcelular, envolve várias etapas. Uma delas aqui é a absorção do cálcio por meio de canais específicos, mas em grande medida este processo é dependente da vitamina D. Está ela aqui, a vitamina D. A vitamina D se comporta, na verdade, como um hormônio. Aliás, a vitamina D é um pró-hormônio, uma substância que dentro do nosso corpo vai ser convertida em um hormônio. Então, na verdade, neste caso aqui, temos o hormônio que é derivado da vitamina D. Então, este hormônio age nas células epiteliais intestinais, favorecendo vários mecanismos que aceleram o transporte de cálcio da luz intestinal para o interstício. Então, são várias etapas. Esse hormônio, então, atua no núcleo da célula, codificando uma série de proteínas, como a calbendina, os transportadores de cálcio da membrana celular, este contratransportador de cálcio e sódio localizado na membrana basal. E com tudo isso, a absorção de cálcio na presença deste hormônio é bastante facilitada. Por outro lado, o cálcio também pode ser absorvido por esta via paracelular. Essa via é independente da ação desse hormônio, derivado da vitamina D. Aliás, já nominando esse hormônio é chamado de calcitriol, ou às vezes também chamado de vitamina D na sua forma ativa. Então, essa absorção pela via paracelular é independente da vitamina D, porém é uma absorção bastante difícil e dependente da concentração de cálcio na luz intestinal. Então, para que essa absorção pela via paracelular seja mais eficiente, ou melhor, para que ela seja menos ineficiente, é preciso aumentar bastante a concentração de cálcio na luz intestinal. Portanto, a dieta precisaria ser muito mais rica em cálcio para que a absorção fosse um pouco melhor. Então, de modo geral, a absorção do cálcio é altamente dependente deste hormônio que é derivado da vitamina D. Bem, então a absorção do cálcio é bastante dependente da vitamina D, especialmente em dietas pobres em cálcio, né? Nas dietas muito ricas em cálcio, a absorção do cálcio, em parte, acontece pela via paracelular, como já foi discutido, e essa absorção será tanto maior quanto maior a concentração de cálcio na luz intestinal. Bem, existem muitos fatores que podem afetar e prejudicar a absorção de cálcio a partir do intestino, como, por exemplo, a baixa secreção de ácido clorídrico pela mucosa gástrica, uma vez que o baixo pH gástrico facilita a dissolução de cristais de cálcio de alimentos na dieta, pequenos fragmentos ósseos. Não é do nosso hábito alimentar, né, de humanos comer ossos, mas não é esse o caso para muitas outras espécies, especialmente os carnívoros, né, que comem ossos. E esses fragmentos ósseos, para que liberem cálcio para absorção, depende de um baixo pH gástrico. Então, um prejuízo para a secreção de ácido clorídrico no estômago, por exemplo, o uso crônico de drogas inibidoras da secreção gástrica, podem prejudicar a absorção de cálcio, né? O uso de, como é o caso aqui, né, já foi dito, de inibidores, né, de bomba de prótons, inibidores de receptores de histamina nas células parietais, podem resultar, então, em uma redução da absorção, da eficiência da absorção
de cálcio. Também a lactose presente na dieta, não se sabe exatamente por que mecanismo, mas a presença dela auxilia a absorção do cálcio, né? E também, claro, a disponibilidade de vitamina D na dieta é um fator essencial para a boa absorção de cálcio. Bem, a demanda de cálcio varia bastante com a situação fisiológica, né, com a idade, mas adultos têm uma necessidade dietética em torno de 400 a 800 miligramas diariamente. Adolescentes, né, na fase de crescimento rápido, vão precisar de um tanto mais, e especialmente essa figura ajuda a entender toda a dinâmica do cálcio, desde a sua absorção, controle da excreção renal, armazenamento no tecido ósseo e dentre outros aspectos. Então veja que a absorção de cálcio pelo intestino é um processo bastante dependente da vitamina D, particularmente do calcitriol, que é o hormônio formado a partir da modificação da vitamina D. Então note que em uma dieta de aproximadamente 1000 miligramas de cálcio, e ainda considerando que nas secreções gastrointestinais existe a presença de cálcio, portanto há uma transferência de cerca de 300 miligramas de cálcio do líquido extracelular para os fluidos gastrointestinais, totalizando aí algo em torno de 1.300 miligramas de cálcio na luz do intestino delgado, disponíveis para absorção de todo este volume de cálcio. Então, a maior parte dele, em torno de 900 miligramas, será perdido nas fezes. Então, a absorção se restringirá a alguma coisa em torno de 400 miligramas. Portanto, a maior parte do cálcio que passa pelo intestino delgado é perdido nas fezes. Essa perda só não é maior por causa da presença deste hormônio. Então, na falta ou com a deficiência de vitamina D, a absorção de cálcio, que já é fisiologicamente ruim, tende a ficar ainda pior. Mas é assim, é do normal do processo. Então, esse cálcio que é absorvido vai para o líquido extracelular, compor aquele total de cálcio do líquido extracelular que nós vimos que compreende alguma coisa em torno de aproximadamente 10 miligramas de cálcio por decilitro ou 2,4 milimoles por litro. E este cálcio vai funcionar para todos os mecanismos que dependam, né, do cálcio, contração muscular, coagulação sanguínea, ativação enzimática e etc. Esse cálcio, além disso, ele pode ser filtrado pelos rins e eliminado pela urina. Mas para prevenir uma perda ainda maior de cálcio, atua nos rins o hormônio das paratireoides, que estimula a reabsorção de cálcio de volta para o líquido extracelular. Ao mesmo tempo, este mesmo paratormônio também atua nos ossos, fazendo a transferência de cálcio do osso para o líquido extracelular. Ao mesmo tempo, um outro hormônio, a calcitonina, favorece a fixação de cálcio nos ossos. Então perceba que o osso funciona como um tecido de armazenamento de cálcio, de modo que quando temos cálcio em excesso, o cálcio é estocado no tecido ósseo, e quando o nível de cálcio no sangue está reduzido, existe a possibilidade de remover cálcio do tecido ósseo. Esse é um processo bastante dinâmico, contínuo, diário, né? Então existe uma renovação natural do tecido ósseo, já que ele está sendo constantemente formado e também reabsorvido nos processos de deposição de cálcio e remoção de cálcio. Outro elemento importante na composição do tecido ósseo é o fósforo. E
O fósforo é um elemento que está amplamente distribuído na dieta, mas notadamente presente em dietas de origem animal, nas carnes. E a absorção do fósforo pode acontecer tanto por via paracelular, passando entre as células, quanto também por via transcelular. Na via transcelular, a absorção do fósforo é também auxiliada pela forma ativa da vitamina D. Agora, a principal via de absorção do fósforo é mesmo pela via paracelular e, portanto, independente do calcitriol, né, do hormônio derivado da vitamina D. E nesse caso, isso torna a absorção do fósforo bastante melhor do que a absorção do cálcio. Então, nós não temos normalmente problemas com a absorção do fósforo. Se há um problema em relação à absorção do fósforo, geralmente é o excesso de absorção do fósforo e não a deficiência de absorção do fósforo, né? Fósforo absorvido principalmente nos segmentos finais do intestino delgado. E a concentração fisiológica do fósforo no sangue é de aproximadamente 4 miligramas por decilitro. Então veja que é aproximadamente metade daquela existente para o cálcio. De modo que existe uma relação aproximadamente, não é exatamente, mas aproximadamente uma relação de 2 para 1, 2 partes de cálcio para 1 parte de fósforo no sangue. E essa proporção é muito importante de ser mantida. Bem, no tecido ósseo existem várias células responsáveis pelo desenvolvimento do osso, pela formação, pela manutenção do osso e pela reabsorção óssea. Então, nessa perspectiva, os osteoblastos são as células que mantêm, que produzem o osso, que sintetizam a matriz orgânica do osso. O osteócito é a célula que se vê enclausurada no meio da matriz mineral e o osteoclasto é a célula que faz a reabsorção óssea, né? Existe uma relação entre matriz orgânica e matriz inorgânica do osso, de modo que a matriz inorgânica ou matriz mineral representa a maior parcela da massa, né, do tecido ósseo. Bem, essa matriz inorgânica é representada principalmente por cristais de cálcio, cristais de hidroxiapatita. Temos aqui a fórmula molecular, né, dos cristais de hidroxiapatita e aqui a fórmula estrutural. Então, é a principal forma como o cálcio está presente nos ossos, além do próprio fósforo também. Então, os osteoblastos são as células que formam o tecido ósseo. Então, normalmente são células que estão na superfície do tecido ósseo, enquanto que os osteócitos são células que são mais maduras. Então, elas normalmente estão na parte mais interna do tecido ósseo, rodeada por matriz mineral. Nessa figura aqui você vê uma representação de uma técnica histológica de desgaste da matriz mineral, em que você observa aqui essas áreas escuras que representam as lacunas aonde anteriormente, né, no osso vivo, estariam os osteócitos. Então, o osteócito tem esse aspecto, né? É uma célula com vários prolongamentos que ocupam esses espaços, né, que aparecem aqui como esses traços, esses riscos, né, esses espaços que nós chamamos de canalículos ósseos. E, por fim, o osteoclasto é uma célula também do tecido ósseo muito importante, derivada do sistema mononuclear fagocitário. É uma célula responsável por fazer a reabsorção óssea. Então, essa célula se origina, né, de células da medula óssea
né? As mesmas que dão origem aos macrófagos, mas estas células se associam e formam uma célula multinucleada. À semelhança dos grandes macrófagos, das células gigantes, né, e que são responsáveis pela reabsorção. Os osteoclastos são células muito importantes no processo de remodelação óssea. O que nós entendemos por remodelação óssea? É um processo de transformação, de constante formação e reabsorção do tecido ósseo, de modo que o osso vai crescendo eventualmente, vai se adaptando às condições fisiológicas, tornando-se um osso mais forte ou menos forte. Então é um processo que ocorre por toda a vida, né? Então, esse processo de formação e reabsorção é simultâneo e acontece por toda a vida. A presença dos osteoclastos é mais intensa na superfície óssea, né, nos ossos trabeculares, local em que ocorre uma reabsorção mais intensa. Esse processo de reabsorção faz com que os nossos ossos sejam renovados a uma taxa aproximada de 10% ao ano. Então, quer dizer que para um ser humano médio, são necessários cerca de 10 anos para que haja uma renovação total de 100% do esqueleto. Então, a cada 10 anos nós temos um esqueleto novo. Então, esse é um dado bastante interessante. E nesse processo de remodelamento, né, do esqueleto, o esqueleto pode se tornar algo diferente do que era na juventude, né? Então você vê que alguns idosos vão apresentar um encurvamento da coluna, algumas alterações eventualmente faciais leves, né? Que ocorrem no decorrer do envelhecimento. Então, esse processo ocorre por toda a vida, de modo que até por volta dos 30 anos de idade, esse processo de formação óssea é predominante sobre o processo de reabsorção óssea. A partir dos 40 anos de idade, o processo de reabsorção tende a ser predominante e nós vamos perdendo ano a ano um pouco de massa óssea. Claro que tanto o processo de formação como de reabsorção podem ser mais ou menos intensos a qualquer momento, a depender de certas circunstâncias. Por exemplo, um jovem que teve uma fratura de um membro, por exemplo, fraturou um braço que fica imobilizado, mesmo sendo um jovem, ele passará por um processo intenso de perda de massa óssea daquele membro que ficou imobilizado, né? Então, não é absoluto, né? Esse processo de formação e degradação da massa óssea pode sofrer umas certas alterações, né? De fatores internos e externos. Então, mesmo um indivíduo mais velho, com mais de 40, 50 anos, esse indivíduo pode reforçar, pode aumentar a sua massa óssea se houver estímulo, né? Prática regular de exercício físico, ingestão adequada de cálcio, né? Produção de vitamina D e assim sucessivamente. Bem, então para toda essa dinâmica do cálcio, do osso, do metabolismo do cálcio, do fósforo, né? 3 hormônios-chave atuam nesse processo, né? Que são o hormônio das paratireoides, o PTH, a calcitonina, que é proveniente da tireoide, e a vitamina D, mas mais precisamente o calcitriol, que é um derivado da vitamina D. Então vamos abordar um pouco sobre esses 3 hormônios. Talvez o mais importante deles, que tem uma ação mais impactante, é o PTH. Então, o PTH basicamente é um hormônio que tem como efeito
principal o aumento do nível de cálcio do sangue. Ele faz isso por vários mecanismos diferentes. Então, ele aumenta a calcemia, estimulando a reabsorção óssea, aumentando a transferência de cálcio do osso para o sangue. E ele faz isso de diferentes formas. Poderíamos destacar aqui estas duas formas, né? A osteólise, em que ele transforma, ele mobiliza sais solúveis presentes no tecido ósseo, transferindo-os de forma mais rápida para o líquido extracelular. Ou a osteoclasia, que é o aumento da atividade dos osteoclastos, fazendo reabsorção óssea. Esse é um processo mais demorado de ser acionado, mas que tem um efeito mais eficiente no sentido de aumentar a calcemia. Mas então, tanto pela osteólise quanto pela osteoclasia, o paratormônio estimula a transferência de cálcio e também de fósforo do osso para o sangue. O PTH também reduz a perda urinária de cálcio, aumentando a reabsorção de cálcio nos segmentos finais do néfron, e ainda estimula a produção de vitamina D ou a ativação de vitamina D nos rins. Bem, em relação a esse papel do paratormônio na ativação da vitamina D, observe esse esquema, voltaremos nele mais adiante, né? Mas veja que o paratormônio é importante na atuação nessa etapa de conversão da vitamina D. Na verdade, a vitamina D é este componente aqui, o colecalciferol, que pode ser obtida tanto através dos alimentos, então ela pode estar presente em alimentos de origem animal, quanto também pode ser produzida no próprio corpo a partir do colesterol e recebendo radiação ultravioleta na pele. Então, o nosso corpo pode produzir, a partir do colesterol, a vitamina D, ou nós podemos obtê-la na dieta, e essa vitamina D é armazenada no fígado. No fígado, aos poucos, essa vitamina D, o colecalciferol, vai sendo convertido em 25-hidroxicolecalciferol e vai sendo liberado na corrente sanguínea. Esse 25-hidroxicolecalciferol é um metabólito intermediário importante, inclusive frequentemente dosado nos laboratórios para se saber da quantidade de vitamina D que um determinado indivíduo dispõe. Então, normalmente espera-se que uma pessoa considerada normal em termos de disponibilidade de vitamina D tenha 20 nanogramas ou mais deste metabólito na corrente sanguínea. Então, este metabólito, ao passar pelos rins, pelo epitélio tubular renal, na presença do hormônio das paratireoides, este metabólito é convertido em 1,25-hidroxicolecalciferol ou simplesmente calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Então, essa forma ativa, para que ela seja produzida nos rins, é preciso que haja a presença do paratormônio. Bem, então, resumindo os efeitos do paratormônio, temos que ele aumenta a reabsorção de cálcio nos rins, ele aumenta a perda urinária de fósforo pelos rins, e esse efeito é interessante porque, de modo geral, como já foi dito anteriormente, a absorção de fósforo pelos intestinos é fisiologicamente bastante boa. Então, normalmente o nosso organismo, tendo acesso a alimentos que contêm fósforo, ele absorve muito bem o fósforo. E para se evitar um acúmulo desse elemento no sangue, é preciso eliminar o excedente. Então, esse excedente é eliminado por via urinária. E essa eliminação é favorecida pela ação do paratormônio. Por outro lado, a absorção do cálcio
é bastante deficiente, e é normal que seja assim. Então é preciso prevenir a perda urinária de cálcio. Daí, o hormônio das paratireoides atua nos rins, prevenindo essa perda de cálcio. Um outro efeito do paratormônio também é aumentar a perda urinária de bicarbonato, com um discreto efeito sobre o controle do pH. Né? Então, o excesso da ação do paratormônio pode resultar em uma perda de bicarbonato e, como consequência, em uma acidose leve. Outro efeito importante do paratormônio é estimular a ativação da vitamina D nos rins. Já nos ossos, como já foi dito anteriormente, o PTH auxilia na remoção de cálcio dos ossos, seja através da fase rápida, chamada de osteólise, seja através da fase tardia, por meio do aumento da atividade dos osteoclastos. E também ele inibe os osteoblastos. Então, tudo isso em conjunto resulta num aumento da concentração de cálcio no sangue. Portanto, é um hormônio hipercalcemiante. Então, o que estimula a secreção do paratormônio? Basicamente, o que estimula é a hipocalcemia, uma redução da concentração de cálcio no sangue. Seja uma hipocalcemia absoluta, quer dizer, uma redução dos níveis totais de cálcio no sangue, ou uma hipocalcemia relativa, que seria, por exemplo, resultante de um aumento da concentração sanguínea de fósforo, de modo que a relação entre cálcio e fósforo sanguíneo fugiria daqueles normais 2 partes de cálcio para 1 parte de fósforo. Então, quando a concentração de fósforo no sangue aumenta em decorrência de distúrbios dietéticos ou por uma falha de excreção urinária do fósforo, essa hiperfosfatemia pode fazer com que o excesso de fósforo se ligue ao cálcio livre do sangue, reduzindo então o cálcio biologicamente ativo, que é exatamente o cálcio que regula a função do paratormônio. Então isso é o que chamamos de hipocalcemia relativa, né? Um outro fator que controla a secreção do paratormônio é a vitamina D na sua forma ativa, o calcitriol, que tem um efeito inibitório sobre a secreção de PTH pela paratireoide. O próximo hormônio que ajuda na regulação do metabolismo do cálcio, fósforo e do metabolismo ósseo é a vitamina D. Então, inicialmente a vitamina D era tido como uma vitamina propriamente, mas entende-se hoje que ela é, na verdade, um pró-hormônio, né? Ela seja obtida a partir da dieta ou produzida no corpo, é uma substância que vai dar origem a um hormônio esteroide, que é o calcitriol. A maior parte, então, se origina na pele a partir da radiação solar, mas, sob certas circunstâncias, se não há a possibilidade de um indivíduo ter acesso a banhos de sol em quantidade suficiente e numa periodicidade mais regular, a fonte dietética passa a ser mais importante. Então, a vitamina D pode ter origem a partir de alimentos de origem animal, aí nós estamos falando da vitamina D3, mas também de alimentos de origem vegetal, que é a vitamina D2, chamada ergocalciferol, ou a própria vitamina D3 pode ser produzida nos tecidos, especialmente na pele, a partir da exposição da pele à luz ultravioleta. Tanto a vitamina D3 quanto a vitamina D2 terão o mesmo efeito no nosso corpo. Bem, e no nosso corpo, a vitamina D é produzida a partir do colesterol. Esse colesterol passa por um processo de oxidação e depois esse derivado do colesterol
presente nas camadas profundas da pele e quando a pele é exposta à radiação solar, que contém a luz ultravioleta, idealmente entre os comprimentos de onda de 230 a 300 nanômetros aproximadamente, faz com que esse derivado do colesterol seja convertido no colecalciferol, que é a própria vitamina D. Mas existem muitos fatores que podem limitar a formação da vitamina D na pele. O primeiro deles é o baixo comprimento de onda. Esse baixo comprimento de onda acontece quando, por exemplo, nós tomamos banho de sol nos extremos do dia, né? Isto é, no começo da manhã ou no final da tarde. Nesses extremos do dia, a incidência solar sobre a atmosfera é muito oblíqua, de modo que a luz branca penetra na atmosfera, mas a luz ultravioleta acaba sendo refletida. Então, pouca luz ultravioleta entra efetivamente na atmosfera e chega até a superfície, né? Podendo fazer essa conversão da vitamina do 7-desidrocolesterol, né, em vitamina D propriamente dita. Então, o baixo comprimento de onda desfavorece a formação da vitamina D, o que implica dizer que os melhores horários para a produção de vitamina D, os melhores horários para banho de sol para fins de produção de vitamina D são entre 10 e 14 horas aproximadamente, porque a incidência dos raios solares é mais perpendicular. Outro fator que desfavorece é a alta pigmentação cutânea, de modo que pessoas de pele mais escura, de pele negra, têm menor capacidade de conversão de 7-desidrocolesterol em colecalciferol, justamente porque a melanina barra a passagem da luz ultravioleta, dificultando a produção da vitamina D. A idade também é outro fator limitante, já que a pele do idoso tem uma menor capacidade de conversão se comparada com a pele do indivíduo jovem. A latitude, a sazonalidade, né? O que quer dizer que em latitudes muito elevadas, por exemplo, no sul do hemisfério sul ou no norte do hemisfério norte, a incidência solar é também muito oblíqua, dificultando a penetração de raios ultravioleta na atmosfera e, por isso, dificultando a produção de vitamina D, né, na nossa pele. A sazonalidade também, de modo que no inverno a incidência da luz na atmosfera também tende a ser mais oblíqua, especialmente nas regiões de clima temperado. E aí a produção da vitamina D também pode ser prejudicada, especialmente no inverno. A superfície corporal. Claro que para a produção da vitamina D pela pele, a pele tem que estar exposta à luz. Então, quanto maior a área de superfície corporal exposta à luz, maior a eficiência. Então, de pouco adiantaria nós tomarmos banhos de sol com o corpo coberto com roupa e apenas parte do corpo, mãos, rosto, talvez, expostos ao sol, não vai resultar numa produção eficiente de vitamina D. O uso de protetores solares também é um fator que prejudica. Obviamente, o uso de protetor solar é muito importante, especialmente para prevenir o desenvolvimento de doenças da pele, especialmente o câncer de pele, mas tem um efeito colateral que é o bloqueio da passagem dos raios ultravioleta, que exatamente são o item, o fator necessário para a produção da vitamina D. E, como já foi comentado antes, a hora do dia, nos extremos do dia, isto é, no começo da manhã e no final da tarde, a incidência dos raios de sol sobre a atmosfera é muito oblíqua, dificultando a penetração dos raios ultravioleta. E essa conversão aqui
eu menciono é a formação do hormônio. Uma vez que a vitamina D tenha sido formada no nosso corpo, ela é armazenada especialmente no fígado. Então, no fígado, a vitamina D terá uma meia-vida de aproximadamente aí umas 4 semanas, uns 30 dias. E aos poucos, essa vitamina D, o colecalciferol, vai sofrendo um processo de hidroxilação pelos próprios hepatócitos. Esse é um processo que não é regulado hormonalmente, mas ele vai acontecendo gradativamente e vai sendo convertido em 25-hidroxicolecalciferol. Essa nova substância, o 25-hidroxicolecalciferol, tem uma meia-vida de aproximadamente 15 dias. E é exatamente essa substância que eu já mencionei anteriormente, que é medida no sangue para se saber da quantidade de vitamina D que temos disponível no nosso organismo. Esse 25-hidroxicolecalciferol, ao passar pelos rins, é convertido em 1,25-de-hidroxicolecalciferol ou simplesmente em calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. Para essa produção acontecer, dois fatores são fundamentais. Primeiro, os rins têm que ser competentes para isso, tem que ser saudável. Os túbulos renais têm que ser saudáveis, íntegros, para que eles consigam fazer esse hormônio, produzir esse hormônio. Um outro fator fundamental é a presença do hormônio da paratireoide para estimular essa conversão. Então, no final das contas, a vitamina D, que é o colecalciferol, vai se tornar a forma ativa, o 1,25-de-hidroxicolecalciferol, também chamado de calcitriol. Para que essa formação aconteça, já foi dito, é preciso que os rins estejam saudáveis e é preciso a presença do hormônio da paratireoide, que vai fazer o estímulo da enzima 1-alfa-hidroxilase, que faz essa conversão do metabólito intermediário, o 25-hidroxicolecalciferol, em hormônio ativo, que é o calcitriol. Veja que o paratormônio estimula essa via em que ocorre a produção do hormônio ativo e inibe esta outra que leva à formação de um metabólito biologicamente inativo. Porém, na medida em que a vitamina D, na sua forma ativa, vai se acumulando, ela própria inibe a formação de mais calcitriol, ao mesmo tempo que estimula a conversão do 25-hidroxicolecalciferol em hormônio inativo, mantendo então um equilíbrio nessa formação. Quais são os efeitos da vitamina D? A vitamina D atua sobre os intestinos, aumentando a absorção de cálcio, mas também a absorção de fósforo e magnésio, mas principalmente a absorção de cálcio, como já foi mencionado anteriormente. Atua sobre os ossos. Curiosamente, a vitamina D aumenta a reabsorção óssea, ela é um potente indutor da reabsorção óssea, o que parece um contrassenso, porque associamos a vitamina D a um hormônio que fortifica os ossos, que estimula a mineralização óssea. De fato, isso acontece, mas de uma maneira indireta. Provavelmente, o principal efeito da vitamina D nos ossos é estimular a reabsorção de áreas antigas, aumentando a disponibilidade de cálcio para a mineralização de áreas mais recentes e, portanto, estimulando a remodelação óssea. Outro efeito da vitamina D é sobre o rim, como vimos 2 slides antes, inibindo a enzima 1-alfa-hidroxilase e favorecendo a formação do metabólito inativo, o 24-25-de-hidroxicolecalciferol, que é uma forma inativa biologicamente da vitamina D. Outro efeito importante da vitamina D
é sobre as próprias paratireoides, exercendo uma ação direta de inibição da síntese de PTH. Outros efeitos da vitamina D é atuar como um regulador do funcionamento do sistema imunológico, de modo que a deficiência de vitamina D está associada à manifestação de algumas doenças, e especialmente a deficiência de vitamina D também pode aumentar a incidência de doenças cardiovasculares, diabetes, certos tipos de câncer. Então, a ação da vitamina D ultrapassa o seu efeito sobre o controle do metabolismo do cálcio, fósforo e ossos. Resumindo os efeitos da vitamina D, os efeitos mais importantes. Sobre os ossos, ela aumenta a atividade osteoclástica, aumenta a reabsorção óssea, especialmente de áreas mais antigas, favorecendo a mineralização de áreas recentes. Atua sobre o intestino, aumentando a absorção, sobretudo de cálcio, mas também de fósforo e magnésio. E atua sobre os rins, inibindo a formação de mais dela própria, mais calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. E, finalmente, o terceiro hormônio que participa desse processo de controle do metabolismo do cálcio, fósforo e do próprio metabolismo ósseo é a calcitonina, que é um hormônio da glândula tireoide, né? A calcitonina tem um efeito mais discreto nessa dinâmica toda, e o principal efeito dela é aumentar a fixação, a deposição de cálcio nos ossos. Então, com isso, diminui a concentração de cálcio no sangue, mas ela tem uma importância, como já foi dito, mais discreta, de modo que os principais hormônios, de fato, na regulação do metabolismo do cálcio, fósforo e de toda aquela dinâmica de remodelação óssea são os hormônios vitamina D, na sua forma ativa, o calcitriol e o paratormônio. É isso, muito obrigado pela atenção, até a próxima.